Fala, meus queridos, tudo certo? O professor Kaique Balbuena aqui para mais um vídeo no nosso canal. Faz um tempinho que eu não posto vídeo, mas eu digo para vocês que estão me organizando, né? Os vídeos vão aparecer com mais periodicidade, vão ter mais vídeos aqui no nosso canal. E eu tô aqui inclinando a uma pegada como esse vídeo de hoje, tá? Vídeo de resolução de questões de direito administrativo, tá? Levando em consideração que por meio das questões a gente consegue tanto revisar um determinado conteúdo, inclusive aprender um conteúdo que seja pertinente, né? A gente sabe que, em verdade, as questões, elas consistem em um fator indispensável para a sua aprovação e para a sua preparação, né? Claro que a base teórica você precisa ter, mas você vai efetivamente compreender aquele conteúdo nas suas revisões e nas resoluções das questões. E num canal aqui no YouTube é bem interessante que a gente possa utilizar essa resolução das questões aqui para aprender e para revisar determinado conteúdo, tá? Então, a gente vai falar hoje do assunto de organização administrativa. Se você gosta desse tipo de vídeo aqui, se você acha interessante, se você quer mais vídeos aqui de questões de direito administrativo, peço para você que você se inscreva no canal, que você curta, que você compartilhe com alguém e que você, inclusive, comente aqui, tá? É muito importante isso, pessoal. O nosso canal está crescendo. E quanto mais curtidas, questões, mais a gente, inclusive, se empolga para produzir mais conteúdos para vocês, tá? E já quero agradecer de plano a galera que está sempre comentando aí, que está sempre curtindo, tá? Saiba que eu fico, quando você comenta, cara, eu fico muito contente, isso ajuda muito, né? E me empolga trazer mais conteúdo para vocês. Se você não comenta, peço para você que você faça um comentário, que você curta, sabendo que é bem importante para mim, tá bom? Vamos juntos então, pessoal? O assunto é organização administrativa, um assunto importantíssimo dentro do direito administrativo, porque ele cai em prova com uma frequência bem alta e também porque é um assunto que ajuda você em outras matérias. Na verdade, outras matérias do direito administrativo exigem que você compreenda o assunto de organização administrativa, tá? Então, quando você for estudar, por exemplo, responsabilidade civil do Estado, você tem que saber quem são as pessoas jurídicas de direito público, quem são as pessoas jurídicas de direito privado que podem prestar serviços públicos. Isso tem que estar na sua cabeça. Se você não compreendeu bem isso aqui agora, aí você tem dificuldade em outras áreas do direito administrativo. Vamos juntos então começar a resolver as questões? Vamos lá, pessoal. Por meio das questões a gente pega a teoria, faz esquemas e tudo mais. A primeira questão, falou o seguinte: acerca dos órgãos públicos e dos institutos da centralização e da descentralização administrativa, assinale a opção correta. A alternativa A: os entes criados por descentralização permanecem hierarquicamente subordinados aos órgãos dos quais foram descentralizados. Pessoal, essa questão aqui, ela está errada, tá? Por quê? Simplesmente porque, nesse caso aqui, não há hierarquia. Não há hierarquia, tá? E a gente precisa lembrar daquela máxima, pessoal, de que não existe hierarquia entre pessoas jurídicas distintas, tá? Então, se a gente sabe que não existe entre pessoas jurídicas distintas e a gente sabe que a descentralização é eu transferir a execução para uma outra pessoa jurídica, então esse vínculo hierárquico ele não vai permanecer, tá? Então vamos fazer um primeiro esquema sobre esse assunto? Olha só. Galera, a gente sabe que a administração tem responsabilidades, né, que a Constituição Federal atribui para cada ente. Então, ó, a Constituição Federal ela vai lá e atribuiu competência como própria para os entes federados. Quem são os entes federados? É a União, os estados, o Distrito Federal e também os municípios. Essa galera aqui é quem a gente conhece como administração pública, ADM, pública direta, tá? Então, a administração pública direta é essa aqui. A Constituição Federal atribuiu competência como própria aos entes federados. Coisa linda. E aí, esses entes federados, eles basicamente possuem duas maneiras de exercer essa atividade. De maneira centralizada, aí é ele mesmo que está executando a atividade de maneira direta, mas ele também pode fazer a chamada descentralização administrativa. E o que é a descentralização administrativa? É transferir para outra pessoa jurídica, tá? A administração direta pode descentralizar, ou seja, transferir para outra pessoa jurídica, que pode ser um particular ou pode ser o que a gente conhece como uma entidade da administração indireta. Então, ele pode exercer essa atividade diretamente, e se ele estiver exercendo essa atividade diretamente, ele vai estar prestando de forma centralizada. Mas ele também pode, pessoal, e aqui que está a grande pegada, ele pode realizar a chamada descentralização. Ele pode realizar a chamada descentralização.
descentralização, tá? E o que é, pessoal, essa descentralização? É passar, eu vou colocar aqui entre aspas, tá? Só para ficar bem conversa de bar mesmo, passar para outra pessoa jurídica, para outra PJ. E essa outra pessoa jurídica, ela pode ser um particular, maravilha, ou ela pode ser uma entidade da administração pública, da ADM indireta, beleza? Fato é que quando acontece essa descentralização, é justamente por conceito eu transferir para outra pessoa jurídica. Só que o que a gente tem que ficar esperto é o quê? Não há hierarquia. Não há hierarquia entre pessoas jurídicas que são distintas. Então, quando a administração pública ela decide descentralizar, ou seja, passar para outra pessoa jurídica, acontece a ruptura do vínculo hierárquico. Não vai ter hierarquia aqui, portanto, beleza? Essa descentralização aqui, pessoal, é a descentralização administrativa, tá? Mas a gente tem que ficar esperto que quando a Constituição Federal atribuiu competência como própria aos entes federados, aos entes políticos, também aconteceu uma descentralização, tá? Só que essa descentralização aqui não é uma descentralização administrativa. Essa descentralização aqui é uma descentralização, isso aqui também foi uma descentralização, mas uma descentralização política, porque ela atribuiu competência como própria aos entes políticos, tá? Então a gente sabe que não há hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. Então essa questãozinha aqui, ó, essa primeira questão tá errado, porque não permanece a hierarquia, não permanece a subordinação. Levando isso em consideração, tá errado, vamos para a alternativa B. A administração centralizada atua por meio de órgãos públicos, que são unidades dotadas de personalidade jurídica e que expressam a vontade do Estado. Pessoal, isso aqui também está errado. E está errado por quê? Porque não há esses órgãos públicos, pessoal, eles não possuem personalidade jurídica. Os órgãos públicos não possuem PJ, eles não possuem personalidade jurídica. E por quê, professor? Porque o órgão público, pessoal, ele faz parte da pessoa jurídica que ele integra. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na União, né? Quando a gente pensa na União, a União ela é composta por vários órgãos públicos. A União possui personalidade jurídica. Tanto a União, como os estados, como o Distrito Federal, como os municípios. Eles possuem personalidade jurídica de direito público. Mas os órgãos públicos que fazem parte da União não possuem personalidade jurídica. Professor, você pode esquematizar essa ideia? Sem sombra de dúvidas. Ó, pessoal, quando a gente fala da prestação do serviço de forma centralizada pela administração direta, a gente fala que para executar essa atividade, ele vai ter que, esses órgãos aqui, ó, eles vão ter que realizar a desconcentração, tá? Presta atenção nisso aqui. Se a gente pega, por exemplo, a União, né? A União é um ente da administração direta. Olha, observe isso aqui. A União, ela possui personalidade jurídica de direito público. Só que quem que faz parte da União? Uma pancada de gente, pessoal. Quem faz parte da União, por exemplo, aqui é o Legislativo, nós temos órgãos do Judiciário que também fazem parte da União e nós também temos aqui, ó, o Executivo da União. Maravilha? Beleza. Olha aqui, pessoal. Por exemplo, vamos pensar aqui, ó, quem que faz parte do Legislativo da União, né? Quem representa o Legislativo da União é o que a gente conhece como Congresso Nacional. Então, aqui no Legislativo da União está o Congresso Nacional, certo? O Congresso Nacional é o quê, pessoal? Galera, o Congresso Nacional é um órgão público. Assim como, por exemplo, aqui, ó, o STF, o STJ e outros órgãos do Judiciário também são órgãos públicos. Olha aqui, dentro do Executivo, nós temos, por exemplo, aqui, a Presidência da República, né? Dentro da Presidência, por sua vez, nós temos aqui os ministérios. Tem o Ministério da Justiça, tem o Ministério da Saúde, tem o Ministério da Educação. Existem vários outros ministérios, né? Só a título exemplificativo. Ó, dentro do Ministério da Justiça, por exemplo, você tem aqui dentro a PRF, você tem aqui a PF. O que eu quero te demonstrar com isso? Eu quero te demonstrar
que o Congresso Nacional, o STF, o STJ, a Presidência da República, os ministérios, a própria PRF, a própria Polícia Federal, são todos órgãos públicos. E esses caras aqui, todos eles aqui, eles não possuem personalidade jurídica. Por quê, pessoal? Porque quem possui personalidade jurídica aqui é a União. A União tem personalidade jurídica e todos esses órgãos aqui fazem parte dela. Maravilha? Então, só para a gente finalizar aqui uma ideia, quando a União ela cria órgãos públicos aqui, pessoal, acontece a chamada desconcentração, beleza? Então, só para você compreender isso, e agora a gente consegue fazer um outro esquema. O esquema agora é sobre órgãos públicos, tá? É sobre órgãos públicos. Presta atenção. A primeira observação que eu faço aqui é que os órgãos públicos, eles não possuem personalidade jurídica. Por quê? Porque eles fazem parte de uma pessoa jurídica. Esses órgãos públicos aqui, pessoal, eles manifestam a chamada desconcentração. Não vai confundir desconcentração com descentralização. A criação de órgãos públicos manifesta a desconcentração. Então, quando, por exemplo, você tem a Presidência da República, aí criou um novo ministério, o Ministério da Cultura, aconteceu uma desconcentração. Por que não foi uma descentralização? Porque a descentralização é você transferir para outra pessoa jurídica. E como o órgão público não tem personalidade jurídica, não acontece a descentralização aqui. O que acontece é a desconcentração. Maravilha? Beleza. Então a gente sabe aqui que esses órgãos públicos não possuem personalidade jurídica. Pessoal, embora os órgãos públicos não possuam personalidade jurídica, é importante que você saiba que alguns órgãos públicos possuem capacidade processual. Capacidade processual, ou também chamada de personalidade judiciária. Quais órgãos? Aqueles que precisam dessa capacidade para a defesa das suas finalidades institucionais, como, por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, ele é o quê? Ele é um órgão público que faz parte do Estado de Mato Grosso do Sul. O Ministério Público não tem personalidade jurídica, mas ele precisa de capacidade processual, que é a capacidade para estar em juízo em nome próprio, para fazer a defesa das suas finalidades institucionais, beleza? Então ele precisa disso. Alguns órgãos públicos, embora não tenham personalidade jurídica, precisam dessa capacidade, beleza? Então fizemos um resumo geral aqui sobre órgãos públicos, vamos continuar na questão. Maravilha? Beleza, vem comigo, olha só. Então isso aqui está errado, porque ele falou que órgão público tem personalidade jurídica e órgão público não possui PJ. Alternativa C. A descentralização administrativa caracteriza-se pela retirada de atribuições da esfera do interesse público e sua transferência para o domínio privado. Não, pessoal. Não acontece transferência para domínio privado. Presta atenção aqui comigo, ó. Pessoal, quando a gente fala de descentralização, que é passar para outra pessoa jurídica, eu falei que essa descentralização pode ser para particulares ou pode ser para as entidades da administração indireta, tá? Quando a descentralização é para particular, eu chamo de descentralização por delegação ou colaboração. Essa descentralização acontece por meio de contrato ou ato. E nesse caso, a administração só transfere a execução do serviço. Ela não transfere a titularidade. Então eu não posso falar que eu retiro essa atribuição da esfera de interesse público. Mantém-se dentro de interesse público, só que a execução está, no caso da descentralização, ou para particular ou para administração indireta. O fato de eu descentralizar, não quer dizer que não tem mais interesse público envolvido nessa ideia, tá? Então, nesse caso, é incorreto eu falar que caracteriza-se pela transferência para o domínio privado? Não. Mesmo que é outra pessoa que está executando o serviço, não a administração direta, essa atividade continua sendo de interesse público, tá? Então essa alternativa aqui também está errada. A alternativa D. A criação e a extinção de órgãos públicos devem observar a exigência de lei ou decreto específico. Pessoal, órgão público só pode ser criado por lei. Então vamos colocar isso no nosso esquema de órgãos públicos aqui, ó. É importante que a gente saiba que os órgãos públicos, eles são criados ou extintos
Sempre, pessoal, por meio de lei, tá? Eu não posso criar e nem extinguir um órgão por meio de decreto. É só por meio de lei. Então, essa alternativa aqui também está incorreta. Então, a gente ficou aqui como correta, a alternativa é, né? A descentralização. Opa, ele está falando da descentralização política. Quando que acontece a descentralização política? É quando a Constituição Federal atribuiu competência como própria aos entes federados, União, Estados, DF e municípios. E ele fala assim, ó, ocorre quando o ente descentralizado exerce atribuição como própria, que não decorre do ente central. Absolutamente correto, tá? Esse negócio aqui, ó, que não decorre do ente central, não acontece na descentralização administrativa. Porque a descentralização administrativa é competência do ente federado e passa para outra pessoa jurídica. Pensa na atividade, por exemplo, de transporte, pessoal, transporte público. Quem exerce atividade, quem tem competência para exercer essa atividade de transporte público dentro do município? É a competência do município, esse ente federado que tem que executar esse serviço. Ele poderia executar diretamente, mas geralmente não é assim que acontece. Geralmente acontece uma descentralização para um particular. Então essa competência era do município e passou a ser, a execução dela passou a ser feita por um particular. Então nesse caso é a descentralização administrativa. A descentralização política, a competência não vem de uma outra pessoa, ela é própria do ente federado. Por isso que a alternativa ela está correta, beleza? Ela está correta. Então tá, vamos aqui, ó. Então como correta ficou a alternativa vamos para a próxima questão. O controle hierárquico da administração direta sobre as autarquias é conhecido como controle finalístico. Pessoal, realmente é conhecido como controle finalístico, mas esse não é um controle hierárquico, cara. É um controle que decorre de uma vinculação, tá? Então, quando a gente pensa, galera, na administração pública direta, na ADM direta, que é composta pela União, pelos estados, pelo DF e também pelos municípios, e quando a gente pensa na ADM indireta, e quem faz parte da administração pública indireta, pessoal? Bom, aqui são as autarquias, aqui são as fundações públicas, as empresas públicas e também as sociedades de economia mista. É importante que a gente saiba que entre a administração pública direta e a administração pública indireta, primeiro, não há hierarquia, não há uma relação de subordinação. Professor, se não há hierarquia, você está falando que a administração direta ela não pode controlar a administração indireta? Pode. Só que daí, pessoal, não há hierarquia. Há o que a gente conhece, não há hierarquia. Há vinculação, tá? Não há hierarquia. Há vinculação. Há o que a gente conhece como controle finalístico. Isso aqui a questão está correto. Ou controle, pessoal, legal, também chamado de supervisão ministerial, né? Pessoal, não há autotutela entre a administração direta e indireta. Há tutela. Então, essa questão aqui, ela está errada, porque ela falou que o controle é um controle hierárquico. Não, pessoal. É um controle que decorre de uma relação de vinculação. É um controle finalístico. É um controle legal, supervisão ministerial, tá? Então, essa alternativa aqui, ela está errada. Maravilha? Beleza, professor. Vamos passar para a próxima questão. Vamos juntos. A diferença preponderante... Ele tá falando aqui, ó. No que tange os institutos... Deixa eu ver se deixa isso aqui um pouquinho maior. Tá, beleza. Deixa eu apagar isso aqui agora. Fechou. No que tange os institutos da descentralização e da desconcentração, julgue o item a seguir. A diferença preponderante entre esses institutos, quais institutos o cara está falando aqui? Está falando da descentralização e da desconcentração. Né? Ele está falando que a diferença preponderante é o número de pessoas jurídicas envolvidas em cada um deles, né? E aí a gente vai falar que isso aqui está correto, né, pessoal? E a gente vai ter a oportunidade aqui de falar um pouquinho de descentralização e desconcentração. Olha só. Eu tenho aqui a
descentralização e eu tenho aqui também a desconcentração. Beleza? Vem aqui comigo. Pessoal, como a gente já teve a oportunidade de falar, a descentralização é quando a administração direta ela vai transferir para outra pessoa jurídica. Então, nessa relação, você pressupõe a existência de duas pessoas jurídicas. Porque na descentralização, a administração direta transfere para outra PJ. Então, tem pelo menos duas. Agora, na desconcentração, pessoal, não há transferência para outra pessoa jurídica. Por quê? Porque a repartição dentro da mesma pessoa jurídica. Então, você pensa, determinado município criou uma secretaria de mobilidade urbana, transporte e mobilidade urbana. Bom, ele criou um órgão público. Então, esse órgão público não tem personalidade jurídica. Foi uma repartição de funções, de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Na verdade, o determinado município, ele criou uma autarquia, né? Então, aqui, se ele criou uma autarquia, ele criou outra pessoa jurídica. Então, aqui tem duas pessoas jurídicas envolvidas, acontece a descentralização, tá? Então, a descentralização é passar para outra PJ. E a desconcentração é a repartição de funções dentro da mesma pessoa jurídica. Por isso que essa alternativa está correta. E por que ela está correta, professor? Ora, porque ela está falando que a diferença preponderante entre os institutos da desconcentração e da descentralização é o número de pessoas jurídicas envolvidas. Perfeito. Presta atenção. Na descentralização, a gente pressupõe existe. Opa, calma lá. Deixa eu voltar aqui. Eita, jogar para cá. Aí, beleza. Deixa eu apagar isso aqui. Ao menos duas pessoas jurídicas, que no caso é a administração direta e a outra para quem está descentralizando. A descentralização é justamente a transferência para outra PJ. A descentralização pode ser tanto para a ADM indireta, como também para um particular. Já a desconcentração, pessoal, é a repartição dentro da mesma pessoa jurídica. Se é dentro da mesma pessoa jurídica, só existe uma na desconcentração. Por isso que é uma diferença preponderante, tá? A desconcentração, ela se evidencia de maneira clara na criação de órgãos públicos. Maravilha? Lembrando que órgão público não tem personalidade jurídica. Os órgãos públicos não têm personalidade jurídica. Então, essa questão aqui está correta. Vamos para a próxima? A diferença preponderante entre os institutos da descentralização e da desconcentração decorre do número de pessoas envolvidas. Verdade! E por que verdade, pessoal? Porque a desconcentração, eu só tenho uma pessoa jurídica envolvida, porque a repartição é dentro da mesma PJ. Na descentralização, eu tenho pelo menos duas pessoas jurídicas envolvidas. A administração direta transfere para outra PJ. Tá correto? Tá vendo como cai a mesma questão na mesma pegada? Isso aqui tá certo. Tá certo? Beleza? A gente passa para a próxima. Os institutos da descentralização e da desconcentração diferenciam-se quanto ao número de pessoas envolvidas no processo. Pessoal, isso aqui também está correto. Por quê? Porque a desconcentração e a descentralização. Na desconcentração, você só tem uma pessoa jurídica. Por quê? Porque a repartição de funções dentro dela. E na descentralização você tem duas pessoas jurídicas. Por quê? Porque a administração direta transferindo para outra. Deu para ficar, acredito que bem claro essas ideias. Vamos para a próxima questão? Vamos juntos. Enquanto pela tutela... Pausa aí, né, pessoal? Faz a questão e vem comigo. Porque eu estou pressupondo, na verdade, pelo amor de Deus, que você está fazendo isso desde o começo. Pausa a questão e depois só vem pegar a minha explicação. Se você está querendo fazer junto comigo, aí você vai se dificultar, porque é acelerada aqui a ideia, tá? Então vamos lá. Enquanto pela tutela a administração exerce controle sobre outra pessoa jurídica por ela mesma instituída, pela autotutela, o controle se exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular ou convalidar os ilegais
e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder Judiciário. Pessoal, essa primeira alternativa aqui, ela está correta, tá? E eu explico por quê. Galera, quando a gente fala da autotutela, a gente está falando da capacidade da administração de exercer controle sobre seus próprios atos, sobre os seus atos. Agora, quando a administração direta controla a indireta, por exemplo, não tem manifestação da autotutela, justamente porque são pessoas jurídicas distintas. Então, nesse caso, a administração direta está controlando outra pessoa jurídica, tá? Então, nesse caso, não há manifestação da autotutela. Se não há manifestação da autotutela, há manifestação da tutela. Perfeito? Maravilha. Então, vem aqui comigo. Ó, dentro do nosso esquema aqui, pessoal, a gente tem a administração pública direta e do outro lado nós temos a ADM indireta, certo? Pessoal, na relação entre a administração direta e indireta, não há tutela, não há autotutela, há chamada tutela, não há subordinação, há vinculação, não há controle hierárquico, há controle finalístico. E onde que está, então, professor, a chamada autotutela? Pessoal, a autotutela é o controle que a administração exerce sobre seus próprios atos, tá? Sobre seus próprios atos. E da autotutela, a administração pode controlar o seu próprio ato, ela pode exercer fiscalização sobre seus próprios atos. Ela vai olhar para ela mesma e ver se alguém fez uma cagada ou se uma coisa já não é mais de interesse público. E aí, na autotutela, ela pode anular, ela pode revogar e ela pode convalidar seus atos. Então, pela autotutela, a administração pública pode anular, a administração pública pode revogar e a administração pública pode até mesmo convalidar. A administração pública vai anular atos que são ilegais, a administração vai revogar atos que são inconvenientes ou inoportunos e a administração pública vai convalidar atos ilegais, mas que possuem vícios sanáveis, tá? Então aqui é a ideia da autotutela. Só que a gente não pode esquecer que a autotutela é sobre seus próprios atos. A autotutela, pessoal, se manifesta de maneira interna. Ou seja, entre a administração direta e a administração indireta, eu não posso falar que existe autotutela. Isso é incorreto. O que existe é tutela. Beleza? Então a gente utilizou esse momento para revisar essa questão da autotutela e da tutela. Esse primeiro item aqui está correto. O segundo item, a própria Constituição dá uma consequência expressa ao princípio da moralidade quando proíbe que constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgão público, tá? Pessoal, isso aqui realmente a administração pública, ela proíbe, né, que se faça a promoção pessoal por meio de publicidade da administração. Isso aqui está previsto no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Só que isso não é um decorrente expresso da moralidade, tá? Isso aqui decorre, pessoal, da impessoalidade, beleza? Isso aqui já é mais princípios, né? Galera, eu sei que quando o cara se promove pessoalmente, isso de alguma maneira vai ofender a moralidade. Só que a doutrina traz de maneira expressa os decorrentes da impessoalidade, que são concurso público, decorre diretamente da impessoalidade, licitação decorre diretamente da impessoalidade, a sistemática de precatórios decorre da impessoalidade e a vedação à promoção pessoal. O Instituto OCP, de maneira especial, adora falar que a vedação à promoção pessoal decorre da impessoalidade. Está correto isso aqui, então essa alternativa está errada, porque ele fala que decorre de maneira, é uma consequência expressa da moralidade? Não, é uma consequência expressa da impessoalidade. A próxima questão. Desconcentração é a distribuição de competência de uma para outra pessoa física ou jurídica. Não, pessoal, isso aqui não é desconcentração. Então é o que, professor? Cara, isso aqui não é desconcentração, tá?
Isso aqui é descentralização, não é desconcentração. Tá errado. A desconcentração é a repartição dentro da mesma pessoa jurídica. Quando eu passo para outra pessoa jurídica ou pessoa física também, não tem problema, aí não é desconcentração, aí é descentralização. É a diferença, a distinção marcante, né, entre os institutos. A próxima alternativa aqui. Empresa pública é a pessoa jurídica de direito privado, com capital inteiramente público, com possibilidade da participação de entidades da administração indireta e organização sob qualquer forma admitida em direito. Isso aqui está correto, né? Então a gente vai ficar aqui com a alternativa E, tá? Pessoal, vamos falar aqui de empresa pública e sociedade de economia mista, né? Galera, primeiro, tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista, as duas fazem parte da administração indireta, tá? E as duas possuem personalidade jurídica de direito privado. No entanto, a questão acabou cobrando aqui quais são as distinções entre empresa pública e sociedade de economia mista. E para a gente finalizar essa aula, nós temos duas distinções básicas que a gente precisa ficar esperto, tá? Bom, então vamos falar aqui de diferenças entre as chamadas empresas públicas e sociedade de economia mista. Tem duas diferenças principais aqui. Primeiro, em relação à constituição do capital. Se a diferença, né, pessoal, vai ser de um jeito para a empresa pública e de outro jeito para a sociedade de economia mista, tá? Galera, a empresa pública, ela tem o capital 100% público, beleza? Só que fique esperto, porque você pode ter uma pessoa jurídica de direito privado fazendo parte do capital de uma empresa pública, desde que ela faça parte da administração pública indireta. Ou seja, você pode ter uma empresa pública fazendo parte do capital de outra empresa pública? Isso pode. O capital continua sendo público, sem nenhum problema, tá? Vou explicar isso. Ó, presta atenção. Vamos supor que a gente tem aqui a União e nós temos aqui a Caixa Econômica Federal, tá? A União, ela tem personalidade jurídica de direito público e a Caixa Econômica Federal, ela é uma empresa pública, pessoal. Então, ela tem personalidade jurídica de direito privado, tá? E aí vamos supor que a União, ela está querendo aqui criar uma outra empresa pública, a empresa pública 10, por exemplo. E aí vai fazer parte do capital dessa empresa pública aqui, 70% do capital dela será da União e 30% do capital dela será da Caixa Econômica Federal. Pode? Pode. A Caixa Econômica Federal, ela tem personalidade jurídica de direito privado. Só que ela pode fazer parte do capital de uma outra empresa pública justamente porque a própria Caixa Econômica faz parte da administração pública indireta. Então, isso pode acontecer sem nenhum problema, tá? Então, o capital é 100% público, mas você pode ter uma entidade da administração indireta fazendo parte do capital de uma empresa pública. Agora, a sociedade de economia mista, pessoal, ela tem o capital misto. Isso quer dizer que o capital dela é público e também privado. O que isso quer dizer? Quer dizer, basicamente, que eu vou ter um capital misto público e privado, mas fica esperto com essa observação, a maioria do capital, vou até deixar em vermelho essa parte, e até grande, ó, votante, a maioria do capital votante precisa ser público, tá? Então vamos lá. A sociedade de economia mista tem um capital misto, público e privado, mas a maioria do capital votante, a maioria do capital com direito a voto, precisa ser público. Não estou falando que a maioria do capital social da sociedade de economia mista tem que ser público. É a maioria do capital votante, a maioria das ações com direito a voto. Porque o que a lei determina, a Lei 3.303, o que ela quer que esteja nas mãos do poder público é o controle das decisões, é o controle acionário, não a maioria do capital social. Então, o capital da sociedade de economia é misto, público e privado, mas a maioria do capital com direito a voto precisa ser público. Beleza? Fechou, professor? Entendi aqui essa ideia. E a outra distinção, galera, principal aqui é a constituição societária, tá? E a constituição societária é muito tranquilo da gente entender. No caso da empresa pública e no caso da sociedade de economia mista. Pessoal, no caso da empresa pública, a empresa pública ela pode se constituir sob qualquer
forma admitida. Já a sociedade de economia mista só pode se constituir na forma de SA, ou seja, na forma de sociedade anônima, beleza? Só SA. Então essas duas aqui são as distinções precípuas entre empresa pública e sociedade de economia mista. A constituição do capital e também a forma societária. Beleza, galera? Tranquilaço. Então, e aí, essa questãozinha aqui, a última alternativa, estava falando características da empresa pública mesmo. Ó. Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, verdade? O capital é inteiramente público, com a possibilidade de participação das entidades privadas da administração indireta, verdade? E organização sob qualquer forma admitida do direito, tá absolutamente correto, tá? E aí, galera, a gente finaliza essa nossa primeira aula de organização administrativa. Eu tenho outras aulas aqui separadas. Se vocês quiserem, né, eu vou esperar aí o feedback de vocês. Quantidade de comentários, né, as curtidas, as visualizações. Se eu ver que foi uma coisa que foi interessante, foi colaborativo para vocês, eu continuo fazendo aqui essas aulas. Inclusive, aí já vou, se vocês tiverem uma manifestação interessante, ao final já termino aqui todas as questões que eu separei. Tem bastante coisa de organização administrativa aqui pra gente. Beleza? Qualquer dúvida, saibam aí que o professor está sempre à disposição de vocês. Foi um grande prazer, né? E eu sei, o professor sabe que ele é acelerado, mas a ideia é essa. Você pode pausar, você vai responder as questões antes, você pode voltar, você pode repetir, beleza? Mas eu acho que acabou sendo bastante proveitoso. Qualquer dúvida, tamo junto. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Fique esperando o feedback de vocês aí. Tchau, tchau.